Fala galera, tudo bem? Vamos lá então, uma aulinha aqui sobre unidades de medida, banca FGV, uma banca aí que está em alta por conta de vários concursos a nível nacional e é uma banca que gosta muito dessa parte de unidade de medida de fazer a conversão dos nossos múltiplos ali, quilo, mega, giga e tera. E alguns alunos perguntaram para mim, professor, não tem como fazer aí, não tem como fazer um vídeo explicativo sobre as unidades de medida com as últimas questões da FGV? Daí eu disse, claro, vamos fazer. Aí eu reuni as últimas questões, aquelas que umas eu estou trabalhando diretamente no curso da Alesc, aqui em Floripa, e outras que têm aparecido em vários outros concursos. Inclusive, fiz um outro vídeo também, que vocês podem procurar ali na minha playlist da FGV, sobre o caracteres coringa do Word. Teve uma provinha agora, no último domingo, do Ministério Público de São Paulo, que cobrou caracteres coringa. Quem assistiu aquele vídeo matou, porque caiu exatamente o que eu tinha falado lá, sobre a ideia de quais são os caracteres coringas que podem ser utilizados numa determinada busca, beleza? Então fica aqui já esse aviso sobre o caracteres coringa, a FGV adora, e aqui nas unidades de medida a gente vai ver como que a gente consegue fazer as conversões, beleza? Já vou pedir para ti então ficar atento aí, uma forma de sempre ajudar a gente que traz aí conteúdo gratuito e de qualidade para vocês, espalhar esse link para todos os teus amigos, nos grupos, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se tu tiveres dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o quanto antes eu puder, beleza? Então vamos lá. A menor unidade de medida da informática, deixa eu ativar minha canetinha aqui, beleza. A menor unidade de medida da informática, então, é o conhecido bit, que pode ser representado por 0 ou por 1. Não existe meio termo, ou é 0 ou é 1. Então todos os dados que trafegam dentro do sistema computacional são dados digitais, que são representados por uma unidade chamada de unidade binária. Unidade binária porque a gente tem aqui dois valores que podem ser utilizados. Unidade decimal, que é o do nosso dia a dia, porque a gente usa de 0 a 9, são 10 possibilidades. E aí a gente tem um conjunto de 8 bits. Quando a gente fala do conjunto de 8 bits, a gente se refere a 1 byte. Então todo caractere, por exemplo, do meu teclado é representado por 1 byte. E aí a gente vai ter que entender isso aí, porque a FGV já cobrou essa ideia dos caracteres e a gente precisa ficar atento, beleza? Então cada quadradinho desse do byte é o bit, e a representação desses 8 bits eu vou chamar então de byte, ok? Bit eu uso geralmente em taxa de transmissão. Por exemplo, eu contratei 250 MB de internet, eu contratei 600 MB de internet, 600 megabits por segundo. E o byte é utilizado mais para a ideia de acúmulo de dados, tamanho de arquivo, tamanho de CD, de pendrive, DVD e por aí vai, beleza? Eu estou olhando para o lado aqui que eu tenho todo o controle e eu preciso ficar atento a esse controle aqui da gravação. Sobre os múltiplos. Então, sobre os múltiplos, a gente tem na ordem quilo, mega, giga e tera. O peta e o hexa, eles raramente aparecem nas provas. Inclusive, nas questões que a gente vai ver da FGV, não tem. A gente ainda tem comercialmente a ideia do tera. Então, a gente vai parar por aqui e a gente vai precisar fazer aí um bizu sobre esses caras, tá? Eu vou colocar aqui um quadro em branco e a gente vai fazer um desenhozinho aqui básico, tá, galera? Não é nada não é nada de fazer conversão simplesmente pelo fato de que a gente precisa saber como fazer essa conversão. Não. O mais importante saber fazer a conversão é responder lá no dia da prova, tá? E aqui a gente vai utilizar valores aproximados. Por que valores aproximados a gente usa na casa do milhar? O milhar porque no nosso dia a dia é base decimal. E se eu quiser fazer exatamente, eu vou usar o 1024. Vocês já vão entender o que é isso aqui. Os múltiplos podem ser utilizados... Deixa eu botar uma outra cor de canetinha aqui. Podem ser utilizados tanto em bit quanto em byte. Então eu acabei de falar ali para vocês, né? Um pendrive tem 2 gigabytes. O meu link de internet 600 megabits por segundo, certo? E aí aqui eu vou colocando então os meus múltiplos. O primeiro múltiplo é o quilo, o segundo múltiplo é o mega, depois o giga e o tera. Beleza.
Então, só de eu montar dessa forma, eu já sei quem que é maior do que quem. Eu sei que o maior de todos é o tera e o menor de todos é o quilo. Mas lá na hora da prova, como é que eu vou montar essa ordem aqui? Tu vai lembrar lá da unidade que tu usa todo dia. Grama, quilogramas, 1000 gramas. Toneladas, 1000 quilos. Então, a gente vai perceber que quem está mais à esquerda está mais perto do 1000. Quem está mais lá à direita está mais perto da unidade. Então, por exemplo, ó, 1000 para 1, 1000 para 1, 1 para 1000, 1 para 1000. 1 tonelada, 1000 quilogramas. 1 quilograma, 1000 gramas. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. Beleza, isso tu vai agora trazer para a informática. Valores aproximados, 1000 bits, 1 kilobyte, 1000 kilobytes, 1 mega, 1000 mega, 1 giga, 1000 giga, 1 tera. E a volta também é verdadeira, 1 tera, 1000 giga, 1 giga, 1000 mega, 1 mega, 1000 quilo, 1 quilo, 1000 bits ou bytes, tanto faz, eu posso usar para os dois, tá? Mas o bizu aqui vai estar no seguinte, para montar lá no dia, o quilo tu já entendeu que é milhar, porque tu usa quilogramas, quilômetros. O mega, o M do mega, tu vai fazer o acrônimo de milhão. E o T do tera, tu vai fazer o acrônimo de trilhão. Então agora pelo menos tu já sabe como fazer esse tipo de montagem quando é quilo, mega, giga e tera. O quilo a gente usa no dia a dia de quilograma, quilômetros. O M do mega é M de milhão e o T do tera, T de trilhão. O único cara que eu não consigo fazer o bizu aqui seria o giga, tá? Então, é uma situação bem importante aí para a hora da prova e que tu pode usar bastante. Vamos ver aqui então 7 questõezinhas, da mais simples até a mais aprofundada aí. O computador que possui maior capacidade de armazenamento de dados é o que tem um disco rígido de, olha só, terabyte. Se eu fizer esse bizu aqui, ó, lá na hora da prova, eu já vou olhar que o terabyte é o meu último, beleza. E aí então eu vou ver assim, ó, o 2 terabyte é o meu último. Vou apagar aqui. O 2 terabyte é o meu último. E ele representa, como o terabyte está aqui, e eu volto uma casa, volto para o gigabyte, e depois para o megabyte, e depois para o kilobyte. Então, se o 2 terabyte está ali, ele vai representar aproximadamente 2000 gigabytes. Então, já tenho 2 unidades aqui, certo? Ó, 2 terabytes é equivalente a aproximadamente 2000 gigabytes. Ó, 512 gigabytes já não dá, é menor. Kilobyte está lá longe. 1024 mega. Se eu vou de 2 tera para giga, eu vou de 2 para 2000. De giga, de mega para giga, eu vou de 1000 para 1. Lembra, ó? 1000 para 1, 1000 para 1, 1000 para 1. 1 para 1000, 1 para 1000, 1 para 1000. Então aqui eu tenho 1 gigabyte, aqui lá de cima é maior. Cara, 256 bytes não chegou nem no kilobyte, então risca. Aqui a minha maior unidade, então, é o 2 terabyte. Capacidade de armazenamento maior, então, 2 terabytes, tá? Então, perceberam que tem uma lógica na montagem ali das unidades dos múltiplos para que a gente possa trabalhar com isso no momento da prova. É importantíssimo vocês saberem montar, beleza? Vamos para a próxima questãozinha. Próxima questãozinha fala assim, o coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento de dados e pediu ajuda a seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade de armazenamento. Então o Lucas ofereceu 2 terabytes, e aí eu posso já trazer para giga, porque o 2 terabyte é o cara que está lá na ponta, e quando eu venho do tera para giga, eu venho de 1 para 1000. Então, mesma situação da questão anterior, posso colocar aqui um equivalente a uma casa para trás. Lúcia, 256 kilobytes, Helena, 128 gigabytes, Arthur, 64 megabytes e Thomas, 1024 bytes. João queria o dispositivo com a maior capacidade de armazenamento. Portanto, aceitou a oferta de, vamos lá, 2000 GB, bem maior do que 256 kilobytes. 2000 GB, maior que 128, maior do que 164 MB. Ó,
aqui eu tenho giga, aqui eu tenho tera, o mega está aqui antes, então não rola, e 1024 bytes menos ainda, então gabarito letra A do Lucas, tá? São as duas questões que a gente não pode errar. Quando a gente entra numa prova, como é a prova da LESC ou as provas que a FGV tem feito, tem algumas questões que a gente não pode errar para a gente poder competir com aquela galera mediana. E tem outras que a gente tem que acertar para poder fazer a diferença e ter esse pontinho a mais do que os outros. E a gente sabe que a maioria dos concursos hoje em dia exigem da gente que a gente erre o menos possível. Então uma questãozinha faz bastante diferença. Questãozinha de número 3. Maria tem uma coleção de fotos com tamanho médio de 500 kilobytes por foto. Então vamos fazer aqui em cima, ó. Sempre fazer isso. Quilo, mega, giga, tera. Tera, giga, mega, quilo. 1 quilo, 1000 mega, 1 mega, 1000 giga, 1 giga, 1000 tera. Desculpa, 1000 quilo, 1 mega, 1000 mega, 1 giga, 1000 giga, 1 tera. Então eu vou ter 1 milhar do lado de cá e 1 do lado de lá. Quem está mais à esquerda, entre giga e tera, o giga. Então 1000 giga, 1 tera. E assim a gente vai fazer com os outros também. Maria tem uma coleção de fotos com tamanho médio de 500 kilobytes por foto. Então cada foto tem 500 kilobytes. Considerando essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenados num pendrive de 8 GB. E aqui a gente precisa trazer a chave, a solução para o negócio. E a solução para o negócio aqui vai ser ou levar esse cara aqui para o giga, ou levar esse cara para o quilo, ou então, o mais fácil, levar ambos para mega, porque olha só, o quilo está antes do mega e o giga está depois do mega. Então eu consigo voltar de 1 para 1000, ó, de 1 para 1000, de 8 GB para 8000 megabytes, certo? Ó, 8 GB, 8 está aqui, que é 1, e o 1000 está lá. 8 GB, 8000 kg, 8000 mega. 500 kilobytes seria, se fosse 1000 kilobytes, 1 mega. Como são 500 kilobytes, é 0,5 megabytes. E agora a gente pode fazer regra de 3. Quanto cabe, quantas fotos cabem num pendrive de 8000 mega se uma foto é 0,5 megabytes? Fazendo regrinha de 3, a gente chega em 16.000. O que a gente poderia fazer também, ó, tá? Uma outra situação para facilitar a nossa vida. A cada 2 fotos, totaliza 1000 kilobytes, que é 1 megabyte. Então, 8.000 megabytes, caberia 8.000 desses caras, que são 2 fotos, 16.000 megabytes. 16.000 fotos, beleza? Essa é a situação mais clássica da atualidade da FGV. É aquela questão em que ela vai trazer o tamanho do arquivo, o tamanho do dispositivo de armazenamento, e a gente vai precisar encaixar esses dois conhecimentos. Então, gabarito da 3, letra B. 4. Maria pretende armazenar fotos num pendrive com a capacidade de 64 GB. Então, aqui, ó, pendrive 64 GB. E agora vocês vão ver que o modus operandi é muito similar. Sabendo que essas fotos têm um tamanho padrão de 256 KB, então cada foto tem 256 KB. O número máximo de fotos que esse pendrive pode armazenar é aproximadamente. Então a gente já sabe que o giga é 1000 mega. O giga é 1000 mega. Então o pendrive 64.000 megabytes. Aqui a gente poderia fazer isso aqui, ó, 0,256 megabytes. E aí a gente pode fazer a regrinha de 3. Quantos arquivos cabem num pendrive de 64.000 megabytes se um deles é 0,25 ou 0,256, né, para fazer exato. Só que eu prefiro fazer assim, ó. Vamos imaginar que esse 256 é aproximadamente 250, que dá 1/4 de megabyte. Certo? Então eu poderia fazer assim, ó, a cada 4 fotos eu tenho aproximadamente 1000 megabytes. A cada 4 fotos eu tenho aproximadamente 1000 megabytes.
Então quer dizer que 1000 megabytes para 64.000 megabytes, 64.000 vezes 4. Aí daria algo aproximado de 256 mil. Certo? Então a gente precisa pegar esse traquejo para poder responder o tipo de questão, não só responder, mas responder o mais rápido possível. Ainda há pouco a gente viu 500 kilobytes, pô, ficou fácil, meio mega. Aí agora veio 256, aproximadamente 1/4. Então eu vou pegar o valor do mega e vou multiplicar por 64 mil e o final multiplicar por 4. Ou então posso fazer diferente também. Posso pegar os 64 mil, fazer a conversão dele para mega e também o 256 kilobytes fazer a conversão para mega. E aí a gente consegue fazer a regra de 3. Eu acho mais difícil, mas cada um faz da forma como achar melhor. Eu apresento sempre as duas possibilidades, ok? Lembrando aí, galera, o videozinho vai ser muito importante para a tua prova. Ajuda aí, então, já dá uma curtida, já dá um like aí e já se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Vamos lá, questãozinha de número 5. Considerando o pendrive com a capacidade de 8 GB, e vamos de novo no mesmo modus operandi, né? Onde ele vai dizer que a capacidade do pendrive, 8 GB, ele está dizendo totalmente vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 kilobytes que podem ser armazenados nesse dispositivo. Então, mesma situação que a gente fez ainda há pouco. Pendrive 8 GB. O arquivo tem 400 kilobytes. 8 GB a gente já fez ali 8.000 megabytes. E o 400 kilobytes a gente vai fazer assim, ó, 0,4 megabytes. Aí dá de fazer a regra de 3. Quantos arquivos cabem em 8.000 megabytes se um arquivo é 0,4? Então a gente vai poder chegar nesse resultado que é o 20.000. Ou eu poderia fazer assim, ó. Vamos imaginar que cada arquivo tem aproximadamente 500 kilobytes. Beleza. Aproximadamente 500 kilobytes, que é meio mega. Então a cada 2 arquivos eu tenho 1000 megabytes. Beleza? Beleza. Então 1000 megabytes para 8.000. 8.000 vezes 2, 16.000. Vocês vão perceber que o salto é sempre muito grande, ó. 16.000 está mais perto de quem? De 20.000, porque a gente tem aqui 100 kilobytes a mais por foto, certo? Então a gente vai perceber, eu prefiro equalizar os múltiplos, trazer o giga para mega, trazer o arquivo de quilo para mega e aí operacionalizar. Para quem tem muita facilidade com a regra de 3, aí então vai fazer uma regra de 3. Considere um disco rígido, um HD, com a capacidade de armazenagem de 1 TB. Então, o HD tem 1 TB. Inteiramente vazio e uma coleção de 500.000 arquivos. Pô, tem 500.000 arquivos que devem ser copiados para esse disco. Sabe-se que o tamanho médio desse arquivo é aproximadamente X. Assinale o valor máximo de X para que haja espaço no disco para todos esses arquivos. Então, olha só, o valor máximo de X, ou seja, qual é o máximo valor de cada um dos arquivos para poder caber em 1 TB, certo? E aí a gente tem 1 TB como 1000 GB, beleza. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse 256 e multiplicar por 500.000, 512 multiplicar por 500.000, mas olha só, eu vou pegar 1 mega. 1 megabyte por 500.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 500.000, que era a quantidade de arquivos, e lá em cima eu vou fazer quilo, mega, giga, tera. O mega está aqui, gente, ó. Se o mega está aqui, ele equivale a aproximadamente 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu ponho um pontinho aqui, ponho um pontinho aqui, ponho um pontinho aqui. Certo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí eu tenho aqui, ó, 500 kg, 500 mega, 500 giga. Então, se eu tenho 500.000 arquivos de 1 mega, eu teria
um total de 500 gigabytes de armazenamento. O 2 mega seria o dobro disso. O dobro disso, 1000 gigabytes. Então, 500 mil arquivos de 2 megabytes me dá 1000 gigabytes que cabe no pendrive de 1 terabyte, gabarito letra D. Então aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. Aqui ele me dá o tamanho do pendrive, do HD, 1 terabyte, me dá a quantidade de arquivos que existe, 500 mil, e aí eu tenho que ir multiplicando cada um deles para poder chegar o mais próximo possível do tamanho máximo do arquivo. Então o arquivo pode ter até 2 megabytes. 500 mil arquivos com 2 megabytes, aí eu vou ter que fazer 2 vezes 5, 10 e adicionar 6 zeros ao final, que é a quantidade do mega. Quilo são 3 zeros, mega 6 zeros, giga 9 e tera 12. Certo? Então aqui gabarito letra D. E a última questãozinha, que é a questãozinha mais puxada, eu concordo, fala assim, ó. Considere um arquivo intitulado nomes.txt, que contém os nomes completos dos clientes de uma empresa, digitados um em cada linha com os respectivos CPFs. Sabendo-se que há aproximadamente 10 mil clientes listados, o valor que mais se aproxima do tamanho provável desse arquivo é... Então assim, ó, são 10 mil clientes. Vamos imaginar o CPF? O CPF, então, são dígitos, né? São 11 dígitos, tá? São 11 caracteres. 11 caracteres, cada caractere é 1 byte. Então, eu vou ter aqui, para cada CPF, 88 bytes. Legal? Para cada CPF, eu vou ter 88 bytes. Então, 8 mais... desculpa, 88 nada, 11 bytes. Se são 11 dígitos, 11 bytes. 11 bytes só do número do CPF, porque cada dígito é 1 byte. Não considerei o ponto e o traço. E eu tenho 10 mil clientes, eu teria aqui, ó, 11, 1, 2, 3, mais um 0, bytes. Então, 1, 2, 3, eu teria aqui 110 megabytes. Só com a ideia dos CPFs. Se eu tenho 11 bytes, cada dígito é 11 bytes, então eu vou ter aqui a ideia de 110, ó, né? O professor também já se perdeu aqui, ó, quilo. Por quê? Porque a primeira unidade milhar é kilobyte, então eu teria 110 kilobytes. Se eu tivesse só o CPF, 110 kilobytes. Então, não cabe aqui, não cabe aqui. Beleza? Beleza. Então, para cada CPF, se eu tiver só o CPF, 110 kilobytes. Eu não sei qual é o tamanho do nome das pessoas. Isso eu não tenho como saber. E aí ele fala, contém os nomes completos dos clientes de uma empresa digitados um em cada linha com os respectivos CPF. E se eu tenho 10 mil clientes, não caberia na letra A e na letra B. Só que assim, ó, são 11 dígitos. Beleza. Agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar os 11 dígitos, que são do CPF, então são 11 bytes. E vamos aí imaginar, sei lá, que o nome de cada um deles vai ter em torno de 15 caracteres. Então são mais 15 bytes. Aqui eu tenho 26 bytes, certo? 26 bytes, olha só, um nome com 15, tá? 26 bytes multiplicado por 10 mil. 1, 2, 3, 4 zeros. O que eu vou fazer aqui? 260 mil. 260 kilobytes. Então, se eu tiver o dobro disso daqui, ainda cabe aqui dentro e eu teria um tamanho aproximado de 500 kilobytes. Porque 2 megabytes é tão mais que eu teria que ter cada nome com 60, 70 caracteres. E isso daí é irrazoável. Então, a gente pensa numa situação que já existe padronizada, que é o CPF 11 bytes. Beleza, por quê? Porque cada dígito, cada caractere é 1 byte. E aí a gente pensa no nome com 15. Vamos ver o meu, ó, FABIO 5.
SELL 4, 9, ROSAR 5. O meu tem 14 bytes e é um nome mediano. Então, se eu pegar um nome aí com 30 bytes e o outro com 10 bytes, eu vou ter uma médiazinha aí boa para poder trabalhar. Mesmo que eu tivesse aqui, ó, 11 bytes do CPF e eu tivesse um nome aqui, nomes com 30 bytes, eu teria 41 vezes 10 mil, 410 kilobytes. Se todos tivessem 30 dígitos, se todos os nomes tivessem 30 caracteres, ainda assim eu conseguiria gravar na mídia de 500 kilobytes e eu teria aí, então, um arquivo aproximado de 500 kilobytes. Fechado, galera? Matamos aí, então, 7 questõezinhas da FGV. Tomara que eu tenha tirado a dúvida de vocês sobre essa ideia aí das unidades. Fico à disposição de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para mim, de curtir, deixar o comentário aí, espalhar esse vídeo para a galera que vai fazer prova FGV, que vai ajudar muita gente. Beleza? Valeu, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.